gente, estamos voltando para a parte 3 do vídeo. E o Ronaldo está contando agora da época que ele foi cronista social e como foi a entrada dele nesse meio. Bom, daí eu resolvi que seria cronista social. Nessas alturas eu já estava fazendo a USP. Eu tinha entrado na USP no ano anterior da Revolução, em 63, na cadeira de filosofia. Eu queria me especializar em estética, filosofia e estética. Aí aconteceu a Revolução e a cadeira que foi mais estourada foi a cadeira de filosofia, porque dali saíam todas as ideias, não é? Mas devo te dizer que eu não tinha ideia nenhuma e não era comunista. E não sou, né? Bom, aí o meu sonho era esse, eu vou sair daqui e vou montar mesmo o ateliê. Sim. E foi assim que eu montei o meu ateliê. Eu já estava na Casa Vogue e eles me olhavam muito feio, porque o que havia de estilistas nessa cidade, de costureiros, que aliás é uma coisa que eu gosto de ser chamado de costureiro, apesar de não saber pregar um botão. Mas isso acontece também em Paris, Roma e Milão. Eles são chamados de couturier, sarto em italiano, e também não sabe pregar um botão. Sim. E muitas vezes não sabe nem desenhar. Estilista é outra coisa. Eu tinha muito contato aqui com moda francesa, porque essas clientes que vinham no meu ateliê eram clientes que viajavam muito. Essas mulheres me traziam muitas informações e traziam também traziam-se para mim daquela forma, né? Eu era muito mais influenciado. E elas consumiam essa moda, né, Ronaldo? Elas vinham com as roupas de fora e vocês viam essas roupas e a atualidade na Casa que estava Vogue, acontecendo. Na Casa Vogue, por exemplo, eles traziam muita roupa importada. A gente desmontava as roupas que vinham, principalmente Chanel, que era uma coisa que estava muito na moda na época. Era desmontado e visto como era feito dentro, e depois remontado, e era copiado depois. Não era vendido como autêntico. Autêntico era o autêntico que veio. Sim. Mas depois as cópias eram muitíssimo bem feitas, seguindo o máximo possível o que estava ali na costura da Chanel. E era nessa seção que eu trabalhava, e que era a alfaiataria. Na verdade, a minha formação, e também do Denner, eu estava falando de costureiros aqui em São Paulo, só tinha o Denner, o Clodovil e eu. Eu era o Delfim, o último, né? E sofria muito, não com o Denner. O Denner, inclusive, foi quem me apresentou a Hebe, me introduziu, me convidou à casa dele várias vezes, muitas vezes até. O Clodovil não, o Clodovil nem casa tinha. O Clodovil morava numa casinha na Alameda Barros, que era tipo uma pensão. E a hora que eu começar a falar a verdade desse Clodovil, que olha, eu tenho evitado, você sabe disso. Sim. Ontem o que eu falei para você? Bom, deixa para lá, porque senão nós vamos passar para o assunto Clodovil. Éramos só nós três, entendeu? Quer dizer, tinha algumas pessoas que borboletavam em volta e também as costureiras. O que acontece? Fazendo crônica social, eu caí nessa colônia, altíssimo nível de colônia italiana, que eram todas as famílias que eu já falei. E comecei a frequentar não só essas famílias, como também as grandes famílias libanesas, as grandes famílias sírio-libanesas, as italianas. Francesa não existia. Francesa só existia puta francesa aqui. Aí, é verdade, vinha muita puta francesa aqui, e tinha até um negócio que eles, brasileiro é de marcha, né? Chegou uma época que São Paulo tinha uma canastra de puta. Eram 7 putas francesas casadas com as maiores fortunas da cidade.
É só você lembrar, vai no cemitério da Consolação e olha assim, Helene não sei do que, eu amo, tem várias, meu bem. E as quatrocentonas falavam que era uma canastra de puta. Canastras são 7, né? Sim. Eu não entendo nada disso, nem de puta eu entendo. Aí era muito engraçado. Daí eu caí nessa roda de italianos, e eu sou de família italiana também. Na verdade, o meu nome é Ronaldo Bertoni Esper. Sou como você é Angelotti. E engraçado, né? Você pega a televisão hoje em dia, você vê os repórteres, você já viu? Todos têm sobrenome italiano. Sim. É uma coisa. Eu já falei para você, nós temos que ter grande orgulho do nosso sangue italiano, e eu também do meu sangue libanês, com certeza, porque Esper é libanês. Bom, mas eu caí no meio desse negócio italiano, que praticamente eu virei italiano, aqui. Aí me deu a louca, porque a moda italiana começou a espolcar, começou a aparecer a moda italiana, que não apareceu do nada não, viu? Foi o governo que investiu durante 18 anos na moda italiana e criou essa moda italiana que hoje em dia, quanto vale a moda italiana? Trilhões, não é? Até bate meio de frente com a francesa. E ninguém esperava isso. Ninguém esperava isso. E isso podia ser feito no Brasil. Eu acho que em vez da gente ficar pensando em furar poço de petróleo, não, petróleo até passa, mas sei lá, tem coisas tão fantásticas que eles falam aqui, fantásticas que eu digo no sentido de folias fantásticas, que eu falo, por que não botar uma mulher que não tem o que comer nem beber e sabe costurar, sentar numa máquina? É muito mais fácil você ter esse tipo de trabalhador do que um super especializado que vem aqui para criar um não sei o quê, que não serve, não sei para quê, e que depois ele é brasileiro, fica aqui um pouco, depois ele vai embora trabalhar na NASA. Você sabe disso. Sei como é que funciona. Ele está nos grandes laboratórios, nas grandes coisas que você leva até susto. Já foram embora. Os grandes já foram embora. Então, a moda, a invenção da moda da bom, Itália. aí veio aquele choque da moda italiana. E eu seguia muito a Verusca. E a Verusca começou a fotografar muito na Itália, com o Franco Rubartelli. Eu enlouquecia. O Vogue italiano era uma coisa, era um luxo. A Itália era um luxo, eu queria ir. Eu simplesmente fechei o ateliê, que tinha 9 anos, só. Fechei o ateliê e fui embora para a Itália. Nós vamos falar a próxima parte da Itália no próximo vídeo. Vamos. Um minutinho só.